Ah, você mandou no e-mail agora há pouco? Ah, cara, eu acho que eu não vi, hein? Mas eu mandei agora há pouco. É que, tipo assim, toda vez ele permite, gasta um pouco de tempo antes, porque tá meio atrasado. Aí é complicado. Eu mandei lá. Você quer adiantar, falar o que quer ou você prefere? Não, na verdade, o que você falou é só formal. Só pra dar. Ah, tá. Excelente. A gente recebeu uma também de uma camarada. Não, cara. É um copo da casa. Que isso? Pô, cara, gastar dinheiro com isso. Pompa, né, cara? Pompeira. Pega aqui, Matheus, o resto aqui. Eu já estava lendo o começo do Diego, usou para apresentar na aula do encontro passado. Quem pensa abstratamente. Sobre isso. Não esse texto, o que ele fez. Ah, sei. Ficou muito bom, né? Bom. Ficou bem... Teve o superficial, assim, dá pra entender, tá ligado? Aquele negócio do abstrato é coisa fixa, assim, né? Não é o... É a primeira recepção, né? Só que daí chega lógico, um ponto mais profundo e... O Hegel, ele usa às vezes abstrato e usa formal e às vezes usa imediato. Normalmente quando ele fala imediato, abstrato e formal, que é o começo da parada da história e tudo, ele não é conceito, especulativo, dialético, né? Não é essas outras. A parte que ele tá falando conceito, daí já... É um negócio meio... Então vamos tentar? Que horas são? 6:05. Tá. Então, boa tarde. Vamos tentar dar prosseguimento aos nossos encontros, às nossas reuniões. Só repassando, né? A gente começou há 3 semanas. Essa é a quarta. Primeira semana o Diogo veio aqui e apresentou brevemente a vida e obra do Hegel, por onde o Hegel passou, quais são as classificações das suas obras, né? A gente pode falar que pré-1802 ou pré-1806 fala-se sobre um jovem Hegel, e pós-1906 ou pós-1902 fala-se de um Hegel maduro, assim como fala-se pré-1843 do jovem Marx e do Marx maduro, né? Por onde ele passou, né? Então, antes, no final do século XVIII, ele passa ali por Tübingen, que é onde ele se encontra com Schelling e Hölderlin. Depois ele vai para Iena, onde fica alguns anos, e com a invasão napoleônica de Iena e por outras razões, ele muda-se também para Stuttgart, Stuttgart. E depois o Schelling chama ele para ir para Nuremberg, vai para Nuremberg. E depois o Schelling chama ele de novo para ir para Berlim, que é onde ele se instala, na Universidade Livre. E aí morre em 1831, viveu 61 anos. Publicando ali, revisando a enciclopédia, fazendo outra versão da ciência da lógica na década de 20, de 1800, e publicando também a última de suas obras, que foi escrita mais ou menos em torno de 1820, 1821, foi publicada em 1821, que é a Filosofia do Direito, que é a Princípios da Filosofia do Direito, né, como eu havia dito para vocês, né? Que é aquele rasgos fundamentais, né, esboços e tudo mais da filosofia do direito. E morre em 31. E de lá para cá a gente tem o que pode ser dito que é o hegelianismo. Algumas vertentes, algumas apropriações de outros autores, né? Depois a gente pode voltar nessa parte que é interessante. Então, dando seguimento, na outra reunião fui eu que apresentei, falei sobre, qual que era o texto mesmo? O mais antigo programa sistemático do idealismo alemão, o texto de 1797, que de autoria meio
indecidível ali entre o Schelling e o Hegel e o Hölderlin, que tenta expor, resumir qual que era o programa, o que o Hegel tinha em mente do seu projeto filosófico, né? Ou como ele via as questões daquele tempo e como ele via possíveis resoluções daquele tempo. E a possível resolução daquele tempo era justamente o subtítulo do artigo, que é monoteísmo da razão, politeísmo da arte. Essa ideia de elevar a vontade da mudança, a vontade da transformação pela via estética, pela via do juízo, pela via do engajamento, pela via do amor, sempre orientado pela lógica, pela razão. Então, a lógica deveria ser una, a lógica deveria ser totalizante, ou a lógica deveria ser absoluta, mas a arte deveria ser de várias formas, né? De várias maneiras, seguindo várias outras orientações, né? Pela poesia, pela prosa, pela tese, pelo ensaio, várias outras formas. A gente viu que ele se aproxima bastante também dos próprios críticos dele, né? A gente viu, o Luan estava por aqui, não sei se vocês conhecem ele é recém-formado aqui em filosofia, e a gente estava debatendo até que ponto ali o Nietzsche se aproxima, não do pensamento, mas se aproxima das sentenças que o Hegel proferiu naquele texto. E é bem curioso isso, né? Que, vamos dizer, os herdeiros diretos do Nietzsche, né, Foucault e Deleuze, por exemplo, criticam veementemente a ideia da dialética, a ideia da figura do Hegel como um senhor, né, como o pai ali, né, o chefe dos civilizados. É bem interessante. Em seguida, o Diogo, na outra reunião, falou sobre um textinho do Hegel para rebater os próprios críticos, né, que chama Quem Pensa Abstratamente. Naquele momento, em 1799, foi 2 anos depois desse texto. Ele fala assim: os críticos estão me falando que eu sou muito abstrato, né? Ele não era abstrato. Os críticos estão me falando que eu sou muito abstrato, mas eles não entenderam a jogada, o que eu estou querendo fazer, o que está em jogo aqui comigo, né? E aí ele dá todas aquelas pistas de que o abstrato, na verdade, é a forma mais pueril de ver o mundo, né? A forma mais elevada de ver o mundo seria o que ele propõe, que é a forma absoluta, a forma conceitual ali, né, que representaria o espírito ali do tempo. Mas ele sempre fala e sempre evidencia que a ideia de abstratividade, que a ideia do abstrato, que a ideia do imediato, que a ideia da sensação, que a ideia dos afetos, ela não é desimportante. Ela é importante para dar o primeiro insight, para dar o primeiro passo, para dar a primeira intuição, para se procurar, vamos dizer assim, operalizações mais complexas. Tá. Normal, né? Só repassando. E hoje a gente eu vou tentar, né, apresentar para vocês esse texto aqui do Hegel, da edição da Loyola, né, edição dos jesuítas, né? Inácio de Loyola. E chama Sobre as Maneiras Científicas de Tratar o Direito Natural. Um texto de 1802, provavelmente foi escrito em 1802 e 1803, muito antes da obra da Fenomenologia do Espírito, a obra que quase todos conhecem ao se referenciar ao Hegel, pelo menos de nome, que é muito difícil, né? Que é escrito em 1806, mas ele publica em 1807, né? Então ele tem quase 5 anos ali de diferença. Mas nesse texto aqui ele já está em Iena, né? Então ele já tinha publicado algumas outras obras mais interessantes. Eu fiz uma separação aqui da reunião em 3 momentos, né? Um momento marqueteiro, como sempre. Um outro momento mais institucional, né? Falar das notas, né? Mais uma vez.
E aí o momento propriamente dito do texto. Eu não sei se vocês receberam esse texto, se vocês acharam esse texto, se teve... Ele mandou no e-mail? Mandou? Não sei se... Ah, tá. Não sei. Tá, então vamos lá, né? Senão... Primeira coisa é um anúncio marqueteiro, né? Eu estou aqui para anunciar o livro do professor, né? Daqui da UNIP, professor Márcio Luiz Carreri. Na verdade, esse livro é da tese de doutorado dele lá na PUC São Paulo. Acabou de publicar, acho que ele já fez até um evento aqui, né? E se chama O Socialismo de Oswald de Andrade, Cultura, Política e Tensões na Modernidade de São Paulo na década de 30. Eu sei que não tem muito a ver com Hegel, mas esse é um tema importantíssimo para a gente tentar descobrir, né, o que foi produzido nacionalmente, né? A gente às vezes, quando vai falar da política partidária, né, a gente se baseia, se pauta normalmente nos partidos comunistas mais estrela, né? A gente consegue achar material do Partido Comunista da União Soviética, 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Partido Comunista da Hungria, Partido Comunista Chinês, que é o que eu mais gosto, assim, particularmente, Partido Comunista Francês, né? O PC francês foi muito importante, né? Tanto do envolvimento, você pega das relações, as tretas, Sartre e Merleau-Ponty, até Lévi-Strauss, que também se filiou, mas os diretores centrais, né? Roger Garaudy, Althusser e mais outros, né? E a gente acaba esquecendo também as origens e como se dá o Partido Comunista no Brasil, né? Uma questão muito difícil, né? Acabou ficando, infelizmente, esse objeto por conta daqueles que não eram brasileiros a estudar os brasileiros, né? Os brasilianistas, né? A maioria dos autores que estudam, a maioria não, mas os grandes textos mais conhecidos sobre o Partido Comunista, assim, mais acessíveis, mais fáceis de encontrar e tudo, são produzidos pelos brasilianistas, né? Principalmente os norte-americanos. Então é uma coisa triste, assim, de ver, né? E, bom, eu só falo isso para a gente se atentar para levar outras questões mais além, né? Tipo a questão pós-colonial, a questão dos novos movimentos sociais. A gente precisa observar o que a gente produziu, escrever sobre a gente, falar da gente, para nos orientar, né? É difícil. Eu digo isso porque quase toda a filosofia que normalmente a gente lê, a filosofia europeia, né, eurocêntrica ali, produzida por brasileiros, a bibliografia toda é estrangeira. Isso não é ruim, né? Não tem problema algum de a bibliografia ser toda estrangeira, mas é preciso fazer uma recepção, né? Preciso fazer uma modelagem, preciso tratar a coisa com mais carinho, né? E por isso talvez a figura do Oswald de Andrade seja interessante para a gente pensar esse Brasil, essa situação que a gente está hoje, né? Porque onde a gente passa isso. O texto é bem legal, é uma tentativa de recolher alguns materiais e localizar o Oswald de Andrade dentro daquela linha histórica que ele viveu, né? E ele é dividido ali entre uma apresentação, 4 partes, né? Uma apresentação geral, as considerações, o que ele fez, onde que foi, o que ele entrou, o que ele não entrou e tudo. O capítulo 2, que é a linguagem, a poética, como é que ele trabalha ali o senso de humor, né? Como é que ele força certas palavras, né? O capítulo 3, que é propriamente a trajetória mesmo intelectual, né? Quando que se deu o encontro com o marxismo, quando que se deu a conversão no marxismo, que é como o autor que usa. E alguns textos, a história dos textos, a relação com a companheira dele, a Pagu, né? Como que ele produziu isso. Talvez o capítulo 3 seja o mais interessante, né? Então, se alguém tem muito serviço, está com pressa, leia o capítulo 3, deve ter na biblioteca, e aí deixa o resto para depois, como todos os outros livros, né? E o quarto aí é a relação do Oswald de Andrade com o Partido Comunista do Brasil, o antigo PCB. Certo?
Vocês já conhecem, né, o texto, né? Acho que não, né? Já, alguns. De nome, né? Tá. Segundo tópico, as notas. A gente recebeu uma nota no e-mail e o companheiro, infelizmente, não trouxe a nota, mas ele mandou por e-mail, né? Então, basicamente as notas, como é um requisito formal, que eu já falei para vocês, elas são de cunho incentivador, assim, né? Quase todas as notas que a gente recebe, não só nessa ideia de minicurso aqui, mas nas notas lá do próprio SEI, elas são, vamos aí, tá legal, tá massa, ou é muito importante estudar esse tema e tudo. Então, acho que é esse mesmo o espírito, né, da nota, e qualquer dúvida, pergunta mais direta também pode ser feita, né? A gente recebeu só um falando da importância de estudar o Hegel com esse carinho, com essa morosidade, vamos falar assim, e tentar enfrentar o seu pensamento com os outros, né? Tipo Foucault, né? Aquele, na ordem do discurso fica muito claro, né, que existe um pensamento hegeliano, que é a maioria, e aí existe talvez 5 formas diferentes ali para a gente pensar essa saída, né? Que é Marx, Kierkegaard, Nietzsche e não lembro, o Russell e eu não me lembro mais. Está lá na página 50 e pouco. Então, muito legal, muito obrigado pela nota. Acho que valeu a pena mesmo falar isso, né? Essa nota eu acho que a gente podia fazer um gancho antes de começar o texto para tentar explicar o meio que os mitos e lendas ainda do Hegel, né? Acho legal isso porque quando se fala sobre o Hegel usa a figurinha lá da tese, antítese e síntese incansavelmente, e é difícil sair, né, disso, pensar uma outra forma de apresentação do autor, né, sem caricaturar e qualquer coisa assim. Então, voltando, eu dizia a vocês que ele morreu em 31. Quando ele morre em 1831, um camaradinha, amigo dele, que estudou com ele, que era o Schelling, que arrumou um emprego para ele, era o Schelling, já tinha rompido as relações amorosas e já tinha se tornado um estrangeiro para o Hegel. E quando o Hegel morre, o Schelling assume o cargo deixado pelo Hegel, que é o cargo de reitor da Universidade Livre de Berlim, 31. E em 41, né, 10 anos ali depois, não sei se é uma questão de abertura de documentos do Hegel, né, aquela questão de espólio, herança, o que ele deixa, o que pode deixar. Em 41, Schelling dá um curso na Universidade de Berlim sobre o pensamento do Hegel. 10 anos depois? 10 anos, 41. É que, porque eu não sei se foi imediato, né? Não sei se em 31 ele já assumiu a reitoria. Então, não sei como é que funciona, né? Acho que o primeiro texto biográfico do Hegel, acho que é em 45, 47, que é um cara que chama Karl Rosenkranz, chama Hegel's Leben, a vida de Hegel, né? E aí, em 41, o Schelling dá esse curso aí sobre o Hegel, né? É interessante porque quem estava nesse curso eram os próprios inimigos, né, do Hegel, né? Depois de 31, a gente tem aquela famosa cisão lá entre hegeliano de direita e hegeliano de esquerda, né? E, bom, na verdade os hegelianos de direita, na verdade, eram os estadistas, os caras que defendiam o Estado prussiano e já tinham as ideias mais conservadoras mesmo, né? Então, normalmente, essa de direita fica com aquela conotação política de conservador. E os de esquerda queriam enfrentar o Hegel de qualquer outra forma, né? Seja para renovar completamente seu pensamento, seja para inverter lá, colocar de cabeça para cima, igual se dizia, né? O pensamento do Hegel, ou qualquer coisa parecida. Ficou essa cisão conhecida ali. E eu acho que a intensificação dessa cisão se dá em 41, o curso do Hegel, né? Onde quase a grande maioria dos professores da Universidade de Berlim tornaram-se os hegelianos de direita oficialmente, e os alunos de Schelling, em 41 naquele momento,
quem compareceram, né? Não eram alunos igual a gente é hoje, que tem que responder chamada, essas coisas. Quem compareceu lá meio que apostou nesse hegelianismo de esquerda. E agora, quem apareceu lá, né, Matheus? Quem? Né? Então, entre eles, um camaradinha muito conhecido na filosofia, muito querido na filosofia, que é o Arthur Schopenhauer. Né? Estava lá. Outro também muito interessante, que segundo constam, estava lá, é o Engels. Né? O Engels nasceu em 1820. Então ele tinha 21 anos naquela época, né? Mas já tinha um financiador, então para ele era tranquilo, ele não tinha ido para Londres ainda, entendeu? E Kierkegaard, fala-se que estava nesse CD desse curso também. Então ali a gente consegue mapear mais ou menos como que o Foucault viu aquilo lá em 1970, quando ele falou lá na ordem do discurso, né? Que todos aqueles que estavam lá, de uma certa forma ou de outra, tentaram manter uma distância de um Hegel apresentado pelo Schelling. Então essa talvez seria a defesa do desentendimento da recepção do Hegel por esses caras. Porque ao que parece, o Hegel que o Schelling apresenta não é o Hegel hegeliano. O Hegel que o Schelling apresenta é um Hegel que já não era tão próximo dele, que era um Hegel da outra teoria dele, é um Hegel que, vamos dizer assim, acompanha ele em algumas questões, mas também não, né? É o próprio personagem filosófico. Então aí a gente começa toda essa história do hegelianismo e anti-hegelianismo. Você quer perguntar? Não, você... E aí são poucos os livros que saem sobre o Hegel, né? Por exemplo, os cursos da estética lá, eu acho que sai depois que o Hegel morre, acho que 35, que são as anotações dos alunos, né, que o Hegel fazia. A história da filosofia, também algumas anotações, a filosofia da história, também algumas anotações. Então demora-se muito para que vamos dizer, para disseminar o pensamento do Hegel, né? E é curioso, porque normalmente a gente fala que o Hegel foi o estofo da legitimação dessa nova Alemanha ali, né? E é muito estranho, né? Mas isso acontece com quase todo mundo, assim. É igual o PCB brasileiro, que foi fundado em 22, mas não havia nenhuma edição do Marx, não havia nada do Marx, ninguém lia Marx, ninguém sabia do Marx. Você sabia que existia um partido que estava querendo implantar uma ordem social chamada comunismo, e que esse partido se baseava ali numa figura interessante, que era a figura do Lenin, e que por isso ser do Partido Comunista era ser leninista, e ser leninista é ser marxista-leninista. Então, portanto, eu sou um marxista-leninista filiado ao partido. Tem muito mais uma herança, vamos dizer assim, anarquista e sindicalista do que propriamente comunista e socialista no Brasil. Então, no caso brasileiro, a ideia do Hegel é muito difícil ainda de tentar trabalhar ela com mais carinho, né? Eu não sei ao certo quais são as primeiras datas dos primeiros textos do Hegel, né? Mas, por exemplo, o que eu sei é que acho que a Fenomenologia do Espírito do Hegel, a primeira tradução que teve em português brasileiro, né? Português brasileiro, é de 1992 ou 1996, pela editora Vozes. Até hoje a gente não tem a edição completa da Ciência da Lógica do Hegel. A gente tem são 3 livros da Ciência da Lógica, né? O primeiro livro saiu ano passado, pela tradução da Vozes, e existia um outro também de um professor, acho que até aposentado da USP, o Marco Aurélio Verli, que publicou excertos da Ciência da Lógica, né? Ele pegou meio que os 3 livros, meio que resumiu ali alguns... Ele escrevia em parágrafos, né? Resumiu alguns parágrafos, trouxe os parágrafos, condensou lá e fez esse livro, que era da Bacarola, acho que saiu em 92, 2002, é uma capa amarela.
E a filosofia do direito, até então, não existia uma tradução brasileira, né, autêntica. A gente tinha da Martins Fontes, que é de 1990, eu acho aqui, que é tradução, na verdade, nem era uma tradução de Portugal, né? Orlando Vitorino. É a mesma tradução, né? Acho que só teve uma relação de direitos ali, de cessão e alguma coisa ali, e pegaram a edição portuguesa e trouxeram para cá. Então, assim, é difícil, né? Essa aqui, eu não sei como é que funciona, mas esse texto é bem curto também, né? Sei lá quanto que foi publicado, mas é muito recente, né? Se alguém estiver interessado nas obras de Hegel, para pelo menos distrair, pelo menos passar um entretenimento, fazer um entretenimento, passatempo, essas coisas com a obra do Hegel, acho legal começar a analisar o pessoal lá da Sociedade Hegel Brasileira, SHB, tem site e tudo mais, acho que foi fundado em 2002, e lá vocês conseguem ver quem são os membros, quem são os participantes, os sócios, os fundadores e tudo, e quais são as produções, o que rola e tal. Tem a revista hegeliana Revista Brasileira de Estudos Hegelianos, que é deles, né? E lá eles travam os debates deles próprios, né? Normalmente esses autores estão concentrados no eixo do Rio Grande do Sul, ou são professores da Federal do Rio Grande do Sul, que é uma coisa bizarra, porque eles falam UFRGS, né? Como é que eles falam? UFRGS, sei lá. O Federal do Rio Grande do Sul e da PUC do Rio Grande do Sul, e também na Federal do Estado do Ceará, Estadual do Ceará, UEC, e também na UFC, da Federal do Ceará, não aquele outro. Normalmente são esses os autores, né? Existe um professor muito interessante que trabalha com Marx e Hegel ainda na Unicamp, o professor Marcos Miller, que ele foi um dos primeiros tradutores facsimilar, vamos dizer assim, da filosofia do direito do Hegel. Ele traduziu cada capítulo em um livreto. É bem legal. Ele é da Unicamp. E alguns, né, perdidos por aí, né? O professor de Guarapuava, lá da Unicentro, o professor Manuel Moreira, né, que está tentando fazer um trabalho muito louco ali, de uma nova ontologia, uma nova metafísica que ele quer fazer, né? É um cara bem estranho. E eu acho legal, sei lá, ver o que é, o que os caras produziram, o que os caras fizeram, tudo, né? Também para saber o que a gente faz, né? Tá. Você sabe o nome do cara da Unicamp? Marcos Miller. Miller, aquele, né? Muller, né? Marcos Miller. Ele é interessante porque se a gente procurar o que ele fez de trabalho, é pouca coisa. Mas quem ele orientou ali, quem foi os alunos dele, que até hoje vão lá só para estudar o Hegel ali, talvez se aproxime de algum interesse, né? Tudo. Mas normalmente estão concentrados ali no Rio Grande do Sul. E tem a Unicap também, né? A Universidade Católica de Pernambuco, que é meio sócio da Loyola, assim, né? Eles sempre publicam as coisas deles por lá. Esses são os centros, assim, mas basicamente quem estuda mesmo Hegel ali para valer e tudo nos centros é o pessoal lá da PUC, PUC Rio Grande do Sul. O professor Eduardo Luft, ele tem 3 livros interessantes, assim, chama Para uma Crítica Interna do Sistema Hegeliano, que é a dissertação do mestrado. A do doutorado chama Sementes da Dúvida, e aí o outro que ele fez chama Sobre a Coerência do Mundo. Ele é um cara bem adiantado ali com as questões hegelianas e umas outras questões, né? Ele tem uma ideia. Eduardo Luft, ele é filho da Lia Luft, e acho que deve ser neto daquele Luft que faz dicionário lá, sabe? Deve ser. Esse é talvez o nome ali mais em destaque ali da Rio Grande do Sul. Mas lá vocês podem ver, eu acho que é interessante. Dúvida, pergunta? Nada a ver com o que eu falei? Tipo, não tem nada a ver com o texto e tal. Não, mas eu acho interessante você ver esse contexto, né? Tanto lá atrás quanto aqui na frente.
Isso, eles vão fazer essa network, né? Os neoliberais, né, falam isso. Fazer esse network. Porque de certa forma, quase todos os grandes assim filósofos brasileiros, eu digo aqueles que ninguém conhece, que tem dinheiro pra caramba, que puderam estudar nos melhores lugares com as melhores possibilidades, assim, sabe? Tipo Almir de Andrade, Jacir Menezes, tipo, são caras que, né? Miguel Reale, né? Talvez a gente, quase todos esses estudaram Hegel, né? Quase todos esses têm um tema sobre o Hegel, né? Miguel Reale, vocês sabem quem que é o Miguel Reale, né? Miguel Reale é um cara que se envolveu no integralismo da década de 30, é um cara que virou reitor da USP na ditadura militar, é um cara que ele que escreveu o AI-5, é um cara que fez a Constituição de 88, é o cara que fez o Código Civil de 2002, é esse cara, é esse Miguel Reale. Pouca coisa e parece que é coisas diferentes, mas é tudo a mesma coisa, né? O pensamento autoritário brasileiro ainda está dentro das veias, né? Ele é um cara que estudou muito Husserl, da fenomenologia. E aí o Husserl tem uma briga muito feia com o Hegel, né? É piadinha atrás de piada, assim, nos livros do Husserl, quando ele vai falar do Hegel, né? E ele então vai fazer uma ideia de uma teoria jurídica não anti-hegeliana, mas que se distancia do Hegel pelo Husserl. Mas ele estuda o Hegel, analisa o Hegel, trabalha com o Hegel, comenta o Hegel e tal. O Jacir Menezes, né, que talvez seja o maior, um nome bem conhecido, né, do hegelianismo, né, que tem um livro na Faculdade de Direito, tem um livro dele chamado Motivos Alemães, né, chama Motivos Alemães, ensaios sobre idealismo alemão, hegelianismo e marxologia, porque daí não podia colocar marxismo, ditadura, aí ficava chato. Marxologia, bem bom, assim. E eu tenho um texto dele também que chama Hegel e o Hegelianismo Soviético, né, que ele estuda os russos, um cara, né, ele estuda como a recepção do Hegel para a União Soviética se deu, assim, sabe? Essa ideiazinha de tese, antítese e síntese, qualidade na quantidade, o pedal da história, né? A roda da história, essas recepções assim que ocorreram principalmente pelos lógicos matemáticos, engenheiros da União Soviética, né? É bem bacana. Mas quase todos os caras ali têm um debate com o Hegel. É difícil a gente encontrar um que não tenha. Eu não, assim, acho que qualquer um ali tenta trabalhar, assim, né? Isso é o caso brasileiro, né? Aí não tem caso de outras recepções aí, né? A gente pode falar, a Alemanha pegou o Hegel do Schelling, assim, né? Pode falar que o Hegel mais defensor do Estado, né? O Hegel que é mais conservador, legitimador do Estado, né? Meio que os mesmos caras que abraçaram o Hegel naquele momento foram os mesmos caras que abraçaram o Nietzsche naquele momento, entendeu? Fazer uma nação gloriosa, fazer alguma coisa parecida assim. Porque o Hegel lá na filosofia de direito trata de soberania, né? Então aí eles adoram. A filosofia americana, né? A filosofia norte-americana nem tanto, mas a americana trabalhou justamente para criticar o Hegel, né? Porque a força analítica da filosofia inglesa era muito forte, né? Então a ideia era tentar provar que o Hegel era um louco, né? Tipo, o Hegel fazia sentença, daí você discrimina a sentença, pega esse texto, mistura com aquele outro, fala, não tem como, contradição pura ali, como é que você vai falar identidade da diferença, o absoluto é tudo, vai cair nessas coisas. E na França dá pelaquela via do Jean Hippolyte e do Kojev, que eu falei para vocês na reunião retrasada, né? O Jean Hippolyte e o Kojev traz a fenomenologia do espírito do Hegel, fala o seminário do Hegel na década de 30, e quase todos os caras desses grandes assim que a gente conhece da filosofia francesa estudaram com eles, foram amigos deles, né? Tipo Lévi-Strauss, Lacan, Bataille, tá bom, né? 3.
não sei mais outros. Mas quase todos eles já tinham uma ideia ali com Alexander Koyev e o Jean Hippolyte. Estranho, né? Tá, dúvidas? Que curiosidade, quer uma curiosidade? Pergunta? Eu tenho um favorito mais fácil que eu começar. É difícil, essa questão é difícil. Porque depende muito da sua preferência, né? Muitos vão dizer que o livro mais fácil do Hegel no Brasil é aquele Introdução à História da Filosofia, lá, sabe, pela Centauro. Comecei a ler isso eu tenho história. Você esquece o nome? O fim da história. Não. Não é filosofia da história. Razão Razão na história, que na verdade a razão na história é a introdução da história da filosofia. É a introdução da história da filosofia, não é a filosofia da história. Parece que tem um e dois. É que essa é a introdução e engraçado, né? Se a gente pegar esse texto aí, quem faz a prefácio, as coisas, é o Jean Hippolyte. É verdade. Não, é Fenomenologia do Espírito, que é um e 2. Em 92 saiu em 1 e 2. Hoje já é um volume só da Voz. Quem faz a introdução isso é o Jean Hippolyte, ou seja, né, foi nessa época que o Jean Hippolyte trouxe o Hegel, ele estava traduzindo, né? O Jean Hippolyte foi quem traduziu a fenomenologia para a França. Então, alguns falam que é esse, só que essa ideia de analisar a história da filosofia do Hegel, ela descamba, porque precisaria de uma base teórica um pouco mais refinada, porque senão, se o Hegel falar que a história tem um fim, que a história tem uma razão, que a história vai para frente, que a história é coruja de Minerva, que a história tem herói, que a história é essas coisas, que ele fala isso, né? E a ideia é a gente tentar suavizar o que ele fala, né? A gente cai, a gente, vamos dizer assim, desliga das outras redes que ele faz com os outros livros, né? Então, tipo, fica estranho, mas esse é um texto legal, é bem amarradinho, tem uma apresentação bem maior. Eu não sei, eu acho que esses textos primeiros aqui são bem legais, apesar de ser um pouco difícil também, mas os dois da reunião passada é bem legal, bem simples assim. É difícil a escrita, mas são textos curtos, são textos que está propondo um assunto só, né? Então esse é legal. Eu acho que o primeiro que tem que começar chutando o balde é o capítulo 1 da enciclopédia, o livro 1 da enciclopédia. Acho que ninguém ia concordar comigo, porque a enciclopédia são 3 volumes ali de, sei lá, umas 300 e poucas páginas, né? Mas se você ler o 1 e gostar, você vai ler o 2 e o 3 e aí você entender o sistema inteiro. Vai entender tipo o assunto todo. E também porque a lógica é ali o fundamento ali do Hegel, porque a lógica do Hegel é a ontologia, né? Então, aí você tem o fundamento do que ele quer dizer com ser, com nada, com ser aí, com devir, entendeu? Então, normalmente é por aí que eu iria. Ele tinha uma visão mais aristotélica ainda, né? Então, aqui mais ou menos, né? Mas na ciência da lógica, os primeiros parágrafos da ciência da lógica, ele vai falar assim: a lógica é esse negócio aqui, essas conceitualizações, de tentar ver conceitos, de determinar, indeterminar, generalizar e particularizar, é isso que serve a lógica. Ele vai assim: primeiro tem uma lógica abstrata, que é a lógica da identificação, que é a lógica da identidade, da diferença, e é ali mais ou menos que ele vai falar do Aristóteles. Ele fala: essa lógica é a lógica do Aristóteles, que tem que respeitar as 3 máximas da lógica do Aristóteles, que é a identidade, a não contradição, a não identidade, a diferença e a não contradição. O terceiro excluído, né? No caso, a terceira. Então ele fala isso, só que no parágrafo depois ele vai falar assim: tem uma outra lógica que eu quero tentar apresentar, que é mais legal, não sei o que, aquela coisa lá que é a lógica dialética, que é o que quer ver a dialética, né? Tentar colocar polos na parada, e aí você só identifica a relação quando você mete uma categoria lá dentro, no meio. Então, tipo, quando eu vou falar de ser, que é uma coisa mais indeterminada do mundo, e automaticamente eu já remeto ao nada, né? Então eu falo assim: se tem um ser, se tem algo, eu estou excluindo o nada, né? Você está usando a lógica do Aristóteles, né? Então, no mesmo momento que você usa isso, por isso que para ele é uma lógica abstrata. Ele usa um pouco a lógica, um pouco da metafísica também, a questão do ser.
Então, por isso. Aí ele fala assim, ó, se tem o ser e tem o nada, se tem ali, né, a identidade e a não identidade, a relação entre os dois é que vai me mostrar o que é cada um, que é o que ele vai chamar de devir, que é o vir a ser, e que é um devir cindido, né? O devir que é o devir de vir a ser, e o devir que é o devir de deixar de ser. Então é ali que é o primeiro movimento dialético que começa a historinha lá do Hegel. Devir de sentidos. Não, devir de dois sentidos. Só para Aristóteles, ele já, depois de Platão, que une o ser e o não ser, é o próprio Aristóteles, que já começa a fazer a própria discussão da metafísica. Então acho que o Hegel já dá uma outra forma dessa junção. O devir é o movimento, né? Também isso. Do não ser. Como se fosse existe uma existência e uma não existência, e as coisas vão deixando de existir e existindo. De Platão e de Parmênides, o não ser não poderia ser. Aí tem um problema de coisa, porque assim, para o Platão, o ser e o não ser, né, o ser e o não ser, é uma diferença, tipo assim, é um abismo. Não tem pulo de ser para não ser. Você tem a ideia que é, e você tem o que não é ideia, que é não ser, que é um problema. O Aristóteles não. O Aristóteles junta o ser e o não ser no ser. Né? Essa que é a... Ele faz substância. Exatamente, Daí depois ele vai fazer isso. É bem isso. Aí no segundo parágrafo ele fala da dialética. Aí depois ele fala assim, ó, é por meio da lógica imediata do Aristóteles. Da lógica da dialética, que eu estou tentando falar aqui, ele fala. Aí você vai chegar na totalidade, no absoluto, conceitos, movimento pleno, que é o que eu quero falar, é o meu programa, que é a filosofia especulativa. Então, tipo, o Hegel não é um dialético, o Hegel é um especulativo, no final das contas, né? Ele não é um... Foi bem o Nietzsche. Aí fica se brigando até se matar, né? Não tem dúvida. Tem uma pergunta, Zé. Quando eu fiz o curso do desenho, eu li o Hegel depois, começou de novo. Só que é o seguinte, com o determinismo da história, eu só penso no Estado. Não consigo pensar em outra coisa. E no caso dele, isso é filosofia. Como que eu poderia tentar ver esse negócio que vocês começaram a falar de metafísica, ontologia? Como que eu faço isso? Então, cara, ó, esse livro aí do Eduardo Luft é legal. Para uma crítica interna do sistema hegeliano. É legal. Ali ele vai meio que comentar todas as obras ali. Basicamente ele faz isso, 200 pagininhas ele faz. Aí depois que você vê isso, aí você entra na lógica mesmo, entra de cabeça e fala assim, porque daí você já vai ter a ideia, né? O livro do Giovanni Reale, Metafísica, tem todos os volumes ali na biblioteca. Hegel é metafísica. Do Aristóteles. Tá. Sim, Joga na parte da lógica também. Se tiver dúvida nessa parte metafísica. O Reale, né? Ele tem História e Filosofia nos 3 volumes que virou 9 depois. Ele tem Aristóteles. E aí depois entra na lógica, né? Acho que é melhor que... Tá. Certo? Então, a gente pode... Vou começar agora, né? Sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural. 2 pontos. Seu lugar na filosofia prática e a sua relação com as ciências positivas do direito. Então, né, filosofia prática, Kant, né? E ciência positiva do direito e teoria do direito, né? Basicamente isso. Quem traduz isso aqui é o senhor Agemir Bavaresco, lá da PUC, Rio Grande do Sul, que tem um livro que chama... Ele estudou mais ou menos opinião pública, que está na fenomenologia e também está na filosofia do direito. Essa foi a tese de doutorado, ele fez doutorado lá na Sorbonne. E ele que fez a tradução, a única tradução brasileira, depois do professor Marcos Miller, a única tradução brasileira da filosofia do direito, que é pela Loyola, Unicap e outras coisas. É lógico que a gente não vai conseguir ler esse texto, e é bom que não dê certo mesmo, porque é um texto bem difícil, não sei quem conseguiu ler, mas a ideia é tentar comentar um pouco essa apresentação aqui, feita por Bernard Bourgeois,
que é um hegeliano, se eu não me engano, tomara que sim, esteja vivo ainda hoje na França. Ele é professor da Sorbonne. E, né, não por acaso ele está aqui comentando, fazendo uma introdução ao livro, que vai da página 7 até a página 35, 34. E não por acaso ele foi orientador do Agemir Bavaresco, né? Então aí vocês conseguem entender, né? O Bernard Bourgeois pode ser um hegeliano de direita, a gente pode identificar ele ainda assim, né? Ele é um cara que defende o Estado mesmo, ele é um cara bem naquela ideia que a gente fala, né? Ele pensa que o direito serve para um povo, né? Então, não só para um, né? Fala assim, o direito nacional, o direito serve para um povo, então o povo também dá as direções e é direcionado, né? Bem tradicional, assim, né? E ele ultimamente tem dado umas vaciladas, assim, que tipo bandido bom, bandido morto, essas coisas assim, mas mais leve. Ele é um defensor do Estado francês, né? Um cara bem... Mas, né, como não se pode jogar a água suja com o bebê ao mesmo tempo, é preciso separar, né? A apresentação dele é uma puta de uma apresentação. E ele comenta, né, basicamente toda a trajetória, o percurso, como é que se diz, né, que o pessoal da história sempre gosta de falar, fala assim, o percurso, démarche, né, que é o percurso, sabe? Não, fala démarche, faz o percurso mais ou menos do texto. É bem tranquilo. Fala isso. Pô, os caras adoram falar isso. Gente, eu esqueci minha graduação inteira. É igual você falar, tipo, sine qua non, entendeu? Sabe? Tipo, eles gostam de colocar essas coisas, assim, né? Tipo, a priori no sentido nada a ver, tipo, a priori do Kant é uma categoria, né? O cara fala, a priori eu tô achando que é assim. Tá. Que a priori é fora da experiência, então, tipo, a priori... Tipo, no primeiro momento eu vejo aqui que isso aqui está errado, a priori falar isso, é errado falar isso, porque você está experienciando uma parada, então, Tá. Então, é um artigo escrito em 1802, 1803. Nesse mesmo ano, o Hegel escreve um texto, meio que uma tese ali, né? Chama As Diferenças dos Sistemas de Fichte e Schelling. A diferença das filosofias, as diferenças dos sistemas da filosofia do Fichte e Schelling. Como eu falei para vocês, os neocantianos, Fichte, Schelling, Hegel e o Jacobi ou qualquer outro, eles se conversavam ali, trocavam e saiu faísca, assim, né? O Fichte é um pouco mais velho, ele era mais próximo do kantismo, né? E o Schelling já estudou com o Hegel e tudo mais, mas também é depois do Hegel. E em 1802, 1803 ele já tinha feito mais ou menos esse exercício que ele fez nesse livro. E normalmente o Hegel faz o exercício assim. Ele apresenta uma proposta, apresenta outra proposta, faz a filtragem do que interessa para ele não e apresenta a proposta dele. Por isso que talvez essa sugestão que ele faz seja mais fácil explicar na tese antítese e síntese, né? É fácil falar assim, olha, apresenta duas e aí a gente faz a síntese, que é a coisa dele, né? Nesse sentido pode falar, né, que ele faz a síntese, a tese, mas dialética não, né? E ele já tinha feito isso. Ele apresenta a filosofia do Fichte, ele apresenta a filosofia do Schelling e aí ele apresenta a filosofia dele. O próximo texto, semana que vem, que o Diogo vai trabalhar com vocês, que chama Fé e Saber, ele também faz mais ou menos a mesma coisa, só que aí já quebrou o esquema, porque ele apresenta 3 propostas, né? Então não tem tese, antítese e síntese, né? Tinha que ser, sei lá, fica estranho. Que é a se eu não me engano, é do Kant, Jacobi e o Fichte. E aqui, nesse texto, ele divide esse texto assim, em 5 capítulos. O primeiro capítulo é preliminares, introdução. Aí o segundo capítulo ele vai apresentar uma proposta que não é a dele, que ele vai chamar de empirismo científico
No capítulo seguinte ele vai falar de formalismo científico, e no 3 ele vai falar assim, a ciência especulativa e o direito natural, e no 4 ele vai falar assim, a ciência especulativa e a relação com o direito positivo, né? E aí todo esse debate do positivo, né, que, putz. Não voltaremos a ele hoje. E então ele fala assim, o Bobbio, aqui ele cita, no Bobbio comentando, fala que o Hegel no formalismo fala do Hobbes até o Fichte, a ideia do formalismo, que o Leviatã chama isso, né? Matéria e forma do estado eclesiástico, né? O Leviatã é o subtítulo do Leviatã, né? Matéria e forma do... E aí indaga-se em que medida a filosofia do direito contribui para legitimar um direito que unicamente garante os direitos individuais, né? Como é possível falar no sistema jurídico se o sistema jurídico é só individualmente, né? Tipo, é uma questão de gosto. Como a gente vai falar de um ordenamento jurídico, por exemplo, né? Ou seja, como superar o direito moderno de matriz subjetivista, que é o que ele está querendo fazer frente, e assim incorporar um novo paradigma filosófico de intersubjetividade. Então ele quer tirar o modelo subjetivista e transformá-lo em intersubjetivista, que tem uma relação. E veja que o Bernard Bourgeois ele não está errado ao falar que um direito é um direito de um povo, porque é só a relação do povo inteiro que faz o direito, né? As outras consequências dele talvez dá para se questionar, mas nesse sentido é hegelianamente. E então ele divide mais ou menos nessa questão, né? É meio estranho falar de direito desse jeito, porque a gente pensa que o direito, ele normalmente ele é a lei, né? Ou ele é um ato legal ali, um ato de Estado, um ato administrativo. Como eu falei para vocês, a proposta daquele escrito que eu fiz era de transformar a noção de direito, né? Transformar o conceito de direito, né? Tem que ser outra coisa, né? E é o que o Hegel dá a pista para a gente, mas lá na filosofia do direito, em 1820, ele fala assim, que o direito tem que ser uma substância ética universal. Então o direito é uma substância ética universal. O direito não pode ser, como Kant põe, por exemplo, um agir do dever pela moralidade externa, vamos dizer assim, né? Ou pela moralidade externa, né? Já que isso é uma questão de relação. E aí não é por dever, porque quando deixa quieto. Não é isso que ele está propondo, o Hegel, né? O Kant via as coisas assim de uma forma a partir da subjetividade, né? Como ele coloca. E ele não, ele quer tentar construir uma forma que dê conta, ao mesmo tempo das pessoas, de cada um na sua particularidade, e ao mesmo tempo do todo. Lembra que eu falei para vocês aquela ideia horizontal e vertical ao mesmo tempo, que é um debate de forma e conteúdo também, pensar os dois ao mesmo tempo. Então é difícil, né? Quando ele vai apresentar a ideia de formalismo aqui nesse texto, ele fala assim, o empirismo, que é o primeiro, né? Ele fala assim, o empirismo, ele vê o direito a partir das experiências cotidianas. Isso é o empirismo. E aí ele cita alguns caras, né, que pode ser ele cita aqui Hugo Grotius, Hobbes, Locke, Pufendorf e Rousseau, que são uns teóricos do direito bem conhecidos de direito internacional, assim. Que eles estão, e a escola histórica, que era a escola de Berlim, que era estava comandado por um cara que chama Savigny, que foi professor do Marx quando ele fez lá o direito, as coisas, em jurisprudência, né, não falava direito. Ele fala assim, beleza, os caras vê o direito, vê as coisas casuisticamente, vê como que cada um tem certa propriedade, né, já que o direito, né, o cara fala, eu tenho direito disso, eu tenho... Ele vê isso, mas
vamos dizer assim, qual que é a diferença dele ver isso e não ver nada, né? Tipo, bem Hume assim, né? Tipo, qual que é a diferença se você falar que existe 3 formas de ver o direito, que é o que eu estou vendo só pela experiência, e existe 4 formas de ver o direito só pela experiência, né? Tipo, qual a diferença de eu falar 1,70m, 1,80m, 1,70m, 1,75m, 1,80m? Em termos de grandezas, né? Fazer essa série, né? Eu contar 1,70m, 1,80m, ou 1,70m, 1,75m, 1,80m. Qual que é a diferença resultante disso, né? Vetorial? Não é nada. Então ele fala que aí que é o pecado da versão subjetivista. A versão subjetivista vê as experiências e não consegue universalizá-las, né? Por exemplo, eu fui roubado, eu perdi um celular. O outro foi roubado, ele perdeu uma casa. Pronto, pro celular eu dou outro celular. Para casa, eu não consigo, eu dou, sei lá, um carro. Então, aí cada um vira cada um, né? Esse que é o problema. Você desmancha a rede social, você desmancha o que é a substância ética universal, que é tentar fazer. Você desmancha toda a possibilidade de universalismo, de universalidade. É claro isso? Ou não? Tipo assim, quando eu penso em direito, se está muito abstrato ainda, se está muito abstrato ainda? Tá? Não? Tá legal? Então o que esses caras viam? Esses caras viam o Hegel não que não é importante, mas que não é a total, né? Não é o conceito disso, né? Ele quer saber o conceito de direito. O cara me dá... Sabe, aluno é assim, todo mundo é aluno. Quando normalmente o filho interroga o pai, né? Ele fala assim, pai, o que é tal? Aí o pai, né, aquele sábio, né, que sabe tudo, o sujeito suposto saber na situação, ele fala assim, isso aí é quando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Normalmente a gente fala isso, né? O cara fala, defina imperativo categórico. É quando você vai agir, não sei o que, não sei o que. É quando, cacete, né? É quando, porque eu estou perguntando o que é, o cara me pergunta é quando. Como é que é isso, né? O Hegel era um pouco mais ou menos desse. Ele falou, se eu pergunto o que é, o cara me responde o que é canto, esse cara está viajando, esse cara tá... Como é que faz? E ele achava que quando a gente perguntava o que era direito para esses caras respondiam que o direito é quando. Os caras respondiam isso. Não era objetivo. Como? Eles não eram objetivo na resposta, então. Na resposta não, mas eles eram objetivo demais, entende? Tipo assim, pragmático, entendeu? Naquele antigo termo ali, tipo assim, o problema deles é que eles eram muito objetivos, né? Tipo, o Mateus está aqui, ele fez uma coisa, ele foi lesado, então essa coisa aqui vai ser restituída dessa forma. Aí vai no outro, esse aqui fez isso aqui, isso aqui. Não tinha uma, vamos dizer que é o que o Hegel queria, ele não tinha uma lei geral que falava assim, isso, ele não tinha por exemplo, uma ideia de falar assim, roubar alguém, pena. Não era isso, né? O problema era de experiência de cada um. Era objetivo demais, né? Não era subjetivo demais, né? Era muita objetividade ali que ele estava vendo, né? Tinha até uma citação bem legal aqui que não vou achar. Tá, tudo bem. E aí essa é a primeira parte assim do empirismo que ele estava criticando, né? O empirismo subjetivo. E aí a outra parte, segundo capítulo, ele vai falar do subjetivismo, do subjetivismo moral ali, como é que ele coloca? Formalismo científico, que basicamente está criticando Kant e o Fichte. Fala assim, se por um lado os caras são muito objetivos, o Kant e o Fichte, eles são muito subjetivos, né? Tipo, por quê? O Kant pensa isso. O que é direito? Direito é ética. Primeira forma, Metafísica dos Costumes. É um livro do Kant, tem 2 partes. A moral, que é a primeira parte e tal, que é o que ele vai falar lá, como é que é? Não sei como é que é a tradução em português. Que ele vai falar, e o direito. Doutrina das virtudes, doutrina do direito. É as 2 partes do livro. Então, para ele,
A metafísica dos costumes, que é essa ideia do ethos, da ética, é direito e moral. Então o direito já é ética para o Kant, começar disso. Outra coisa, direito está ligado no agir, porque você só mede o que você faz, ou só mede o que pensa a partir da ação. E uma ação uma ação subjetiva, né, no final das contas, né? Porque o Kant fala assim, a ideia da mentira lá, né, um problema grave, né, para a teoria do Kant, né? Porque o Kant fala assim, a gente tem que agir pensando que essa coisa que eu faço, todo mundo tem que fazer, é uma coisa legal. Por isso legal, né? Então eu falo, mentir, todo mundo pode mentir? Porra, se todo mundo pode mentir, fudeu o planeta, né? Então, mentir não pode entrar naquela ação ética, aquela ação autêntica, vamos dizer assim. Mas, né, aí a sacada do Kant, mas por um xiste, por um trocadilho próprio, subjetivo, uma escolha de palavras, eu posso omitir, né? Porque omitir eu não estou agindo, então estou abstendo de agir, e não estou falando a coisa, né? A ideia lá, que o cara está correndo atrás do outro cara, o cara entra dentro da casa, entra no armário, né? Aquela coisa besta, né? Aí o cara, eu vou matar o cara, onde está o cara e tal. Aí pergunta para a moça que estava lá, falou, você viu o cara? Onde estava o cara? Né? Aí a moça kantiana, ela vai falar assim, puta, não posso mentir, né, meu? Tipo, vou mentir, não posso, não dá, né? Deve falar, o cara está no armário, vai lá, o cara mata o armário. Eu não posso mentir, só que eu posso delatar a morte, eu posso, vamos dizer assim, firmar a morte do outro cara, né? Então, tipo, você cai numa antinomia. E aí o que ela fala? Daí o que o Kant sugere, o salto magnífico. Ele fala assim, eu posso omitir. Então ele fala assim, você viu o cara aí, tudo? Por exemplo, você sabe onde ele está? A moça fala assim, não. Porque ela viu ele entrando no armário, mas por uma questão lógica, ele pode abrir feito um buraco no chão e sair do armário e não estar no armário. Tá em Nárnia. Exatamente, em Nárnia, o labirinto do fauno, aquelas coisas, né? Entende? É louco isso, né? Porque fala assim, o Kant é um formalista, mas ele é o Miguelão também, ele é o cara que sabe sair. E sobre essa questão eu acho interessante dois textos. Primeiro, que é um do Lacan da década de 40, que ele escreve assim, Kant com Sade. Ele chega a ser teoria do conhecimento. Como é? Isso chega a ser teoria do conhecimento. A pessoa está no armário, mas não tem certeza. É o gato de Schrödinger, não é isso? Que ele dissolve, né? Tipo, eu não posso... Tipo, eu vi que você foi para lá. A hora que você entrou... Pela lógica, né? A hora que você entrou na parede, você dissolveu-se na parede. Eu não sei onde você está, não tem como eu achar onde você está. Então, mesmo se você estiver lá, eu sei que você estiver lá, eu quero falar, você sabe onde ele está? Eu falo, não, eu vou estar aqui atrás da parede, ali atrás da parede, tudo. Esse é um mecanismo interessante, e subjetivamente falando, que o Lacan apresenta no texto Kant com Sade, que ele vai falar que o imperativo categórico do Kant é, na verdade, a verdade do imperativo categórico é um sadismo puro, né? Pô, legal. Ele fez esse texto a pedido da editora para ser a 120 dias de Sodoma, né? O texto do Marquês de Sade, para ser o prefácio. E aí ele escreveu demais, ele escreveu tipo 30, 40 páginas. Os caras da editora falaram, você vai ter que cortar e tal. O Lacan falou assim, então você vai para fora. Aí ele publicou depois em 66 nos escritos. É texto legal. Então, você viu que tudo que a gente fala aqui, a gente precisa de uma ação para verificar o direito, no caso, externo. Ou seja, instrumentos objetivos para verificação de uma ação. Depende única e exclusivamente do subjetivismo e da amarração epistemológica, teoria do conhecimento e epistemológica, do cara. Né? Então, tipo... Porque o Kant fala, se você for... você vai dar uma moeda para o mendigo. Ele fala, você vai dar uma moeda para o mendigo. Essa ação por si só, objetivamente falando, não se verifica se é uma ação autêntica ou não, né? Se é uma ação por dever ou não. Porque o que vale é a intenção. Se você está dando uma moeda para o mendigo porque você está vendo que teu amigo está do lado e você está dando uma moeda porque você quer se aparecer, é hipotético. Na verdade, é por dever também, conforme o dever, né, na real.
Então, tipo, depende... Interesse não tem valor. Então depende único também do cara. E o Fichte é um cara muito legal, que o Fichte é um pós-kantiano. Ele leva isso mais ou menos às últimas consequências. Ele fala assim, ó, tudo tem uma instância forte, a instância da vontade, que é a instância da liberdade, que é como Kant começa também, né? Define a liberdade para falar que a vontade que é livre sempre. Então, se eu estou agindo é porque eu sou livre sempre. Se eu estou agindo racional é porque eu sou livre sempre. O Fichte começa com toda essa ideia. Ele fala assim, então, tem uma instância ali que gerencia essa vontade e tudo mais, que é a instância do eu. Normal, né? Até aí o Kant também e tal. Ele fala assim, então, o eu, ele tem uma magia muito própria dele. O eu constrói tudo. O eu constrói mundos, que é o que ele fala. Né? Então, por exemplo, como eu nasci, cresci, comi, fui educado, tal, isso que eu estou vendo, vocês e tal, são tudo exteriorizações minhas do eu. Porque é a minha vontade de estar aqui, se encontrar com você, é a minha vontade de estar aqui e falar o que eu acabei de falar, é a minha vontade de estar aqui e terminar o curso, por exemplo, entendeu? Tudo, o eu constrói o mundo. Eu vou lá, faço uma casa, você está construindo o mundo. Eu vou lá, corto uma árvore, você está construindo o mundo. Então, o Fichte leva essas ideias com mais radicalidade, né, que o Kant ainda, né? E o Hegel já estava, né, falou assim, ó, o problema é esse. O problema é que vocês vê só uma instância subjetiva, uma instância transcendental, e você deixa o empírico como um resultado qualquer, né? Tipo assim, você vê ideias como eu, vontade, ação, moral, dever, ter mais valor do que aquela pessoa determinada que pratica uma vontade e é capaz de pensar o que ela praticou. Concreta mesmo, pessoa, carne e osso. Ou seja, eles estão muito preocupados com leis gerais, por isso transcendentais, né? Leis gerais, e deixam que as coisas de verdade, as coisas concretas, que é essa ideia do empírico ali, né? Que as coisas sejam só o resultado de uma equação transcendental, né? Tipo, ó, a conta é essa, imperativo categórico. Age conforme tua máxima, se tornar uma ação universal, universalmente válida. Se ele faz isso, você coloca na regra e já dissolve, sai ali um negócio. Então essa é a ideia que o Hegel estava criticando, né? Aí, dúvida, é isso? Ela só não é irrelevante porque ela existe, assim, né? Porque se ela também não existisse, um abraço, né? E aí, ó, é legal, ó, conforme Bourgeois, o direito natural de cunho formalista, que Hegel critica em seu artigo, configura, página 17 e 18, configura uma universalização abstrata da realidade, que pode ser descrita em 3 níveis. O Hegel critica os 3 níveis. Ele fala assim, ó, vocês estão universalizando abstratamente a realidade, ou seja, vocês estão transcendentalizando a realidade. A moralização do direito, ele põe aqui, né, o Bourgeois explica isso no livro dele. A moralização do direito, né, ou seja, colocar o direito dentro da ética e falar que o direito e moral é a mesma coisa. O moral é coisa interna, o direito é coisa externa. A legalização do direito, falar que o direito tem uma célula, uma lente pela qual a gente pode avaliar. Ou seja, o direito é norma. Kelsen, mas como Kelsen vê. Mas essa tese é do Kant. Assim, existe uma norma moral interna, que é o que a gente costuma hoje falar de moral. Existe uma norma moral externa, que é o que a gente costuma falar hoje de relação jurídica, de direito. E a legalização do direito passa por isso. Tipo assim, uma pergunta meio óbvia, assim, tipo, quem falou que o direito é norma? É uma concepção positivista. Exatamente. Uma teoria que quer fugir do naturalismo, né? Que quer cientificar o direito. Mas tipo assim, não na teoria, tipo assim, normal, assim. Então, tipo, é uma solidificação daquela ideia de direito como uma experiência em si, né? Exatamente. Está formulado, assim, é isso que ele quer. Existe, não tem norma, não existe. É isso que eles querem. Legalização do direito é isso, é estabelecer uma medida única para as coisas, né? Por exemplo,
Se eu moro numa casa que é minha, eu moro numa casa. Ela não interessa para o direito, tem norma. Se eu moro numa casa que não é minha, aí você está esbulhando. Aí você está dentro da norma. Lógico, está dentro da norma, transgredindo a norma, mas está dentro da norma. Então, tipo, como que uma coisa que é, objetivamente falando, a mesma coisa, morar em uma casa, pode ser uma coisa diferente que como os juízes gostam, né, que incide a norma ou não incide uma norma? Vai ter valores diferentes. E a própria noção, né, que o direito é aquele que o direito penal, né, é aquele protetor dos bens jurídicos. Os bens jurídicos são essas medidas jurídicas, né? Patrimônio, dignidade sexual, São os bens tutelados, né? vida. Ou seja, Isso. o que está normatizado. Se não tiver, não é direito. Esses são os bens jurídicos, são as medidas, né, que o direito vai olhar ou não vai olhar, né? Tipo vida e patrimônio, vamos dizer assim. Que é a grande briga de hoje, né? Tem a ver com o protagonismo, né? Pessoal, O qual? o protagonismo judicial. Exatamente. Que é a briga. Na verdade, a gente voltou à história do positivismo e do desaformismo. Né? Voltamos. O que é no normatizado, o juiz não pode se manifestar ali na norma. Está escrito, vocês vão ver. O que é a judicialização? O protagonismo judicial? É justamente o juiz extrapolar a letra da lei. No caso do juiz. Usar o direito, né? Vai voltando para o naturalismo, basicamente. E no caso dos juízes, eles são os exemplos que a gente dá também, né? Por exemplo, um juiz empirista é esse juiz ativista, o juiz protagonista, que ele fala assim, ó, a lei, as normas que está aqui, elas são uma, vamos dizer assim, uma sugestão para eu decidir. Tipo, eu que sou o direito, porque eu decido e beleza. Se eu falo assim, ó, você vai ser preso, tal. Ele que escreve, ele que assina, é isso que vale. Não é o direito penal falar matar alguém e tal que vale. A gente tem um partido mais de direito para entender, tem um exemplo bem legal aí, que é esse caso aí do Lula. Se eles condenarem o Lula, eles vão estar condenando por Deus, pelo impedimento do juiz. Porque pela norma, o sítio não é dele, o terreno não é dele, não tem como provar. Pela norma, o direito é norma, não existe, não tem fundamento a condenação. Mas pelo jeito ele vai ser condenado para ele Deus. Pois é. Não entendimento. Que é essa confusão que ninguém mais sabe o que acontece, né? Você perde o que é o fundamento do direito, da sociedade, né? A legitimidade do direito, que é a segurança jurídica. O problema do protagonismo judicial, o problema de você não considerar o direito apenas como norma é justamente a perda da segurança jurídica. Porque daí cada juiz entende o seu direito, entende no momento. Enquanto o pessoal fala, quando era contra Dilma não podia, agora contra o Temer não pode. Isso é evidente. Né? Isso é você interpretar a lei. Né? É complicado. É um direito que vai ser interpretado. É quem estiver lá que vai decidir. Então. Não, eu tô falando assim, tem gente que acha que é assim, que é o que a gente tá falando, que tipo assim, não deveria ser assim. Mas hoje tem tipo assim, cara que defende, fala, ó, tem que mudar a legislação pra gente decidir do jeito que a gente quer, a gente tem que falar que o juiz cria a norma, a gente tem que falar que o juiz que faz o parâmetro. Né? Tudo bem. Né, tem esse lado. O que ela está falando é que isso, na verdade, é um poder decidir muito grande. Porque, por exemplo, assim, se a norma é um parâmetro, por que eu vou seguir um parâmetro se eu quiser, por exemplo? Entendeu? É isso que tá, porque você não tem segurança jurídica. Lógico, não existe quando a gente fala em segurança jurídica, assim, quando você segue só o que está normatizado, o código, né, o penal, o civil, o administrativo, seja lá o que for, você vai em juízo, você tem um código que valoriza e você tem um código de processo. Aí quando você entra em juízo nesse sistema positivista, você sabe como você vai entrar, você vai construir um meio, você já tem como decidir uma estratégia. Saber se você vai ganhar, se não vai ganhar, como é que é. A partir do momento que você entra na história do protagonismo judicial, do entendimento do juiz, você não sabe o que terminar. Não sabe, sei lá que não vai sair da cabeça desse. Né? Como é que vai ser o andamento? É complicado. Achei que você ia. Eu achei, inclusive, que isso daí se a gente for falar, teoricamente, tem os pontos positivos, tá? Porque o legislativo é muito moroso, né, para mudar as normas jurídicas. Mas, na verdade, os pontos negativos são tão pesados que eu acho até que ele faz tipo de corrupção, né? Se o juiz pode entender o que ele tem que entender, ele vai uma grande corrupção. Não é assim que ele quiser.
Só que é muito tipo, delicado, porque, por exemplo, esse juiz, pelo que a gente falou do Hegel, esse juiz que decide porque ele só vê né? Ele, lógico, ele não uniformiza as paradas, né, as decisões, não uniformiza, e também ele está disposto a fazer qualquer coisa, por exemplo, né? O problema é que daí do outro lado, do formalista, o juiz não pode decidir com uma certa liberdade, porque tem uma norma falando que é assim, entendeu? Então, tipo, você tem dois extremos loucos. Você tem um cara que fala assim, ó, eu não posso decidir isso aqui, porque não tem nenhuma lei no código que fala que eu tenho que decidir assim, então eu não posso fazer, eu tenho que dar pros caras. Agora, e o outro, ele fala assim, não, eu vou decidir do jeito que eu quiser, porque não tem nenhuma lei do que eu possa ter, entendeu? Tem uma linha que, agora eu acho que já pegou, né, que queria aquela súmula vinculante. Não sei se ela ainda está no código, porque as pessoas... Não, tem, mas é pouco, né, tem poucas linhas. Foi assim, na época, dos operadores de direito, então mais ou menos aqui para a escola está sendo o licenciamento da política na escola. Está sendo como súmula vinculante. O juiz não pode, a partir do momento que o nosso dever decidiu aqui, o juiz de primeira instância, que é onde o direito vive, né? O juiz não pode decidir diferente daquilo. Não de acordo com o caso. Sempre os casos são diferenciados. A lei não funciona, mas os casos são diferenciadíssimos, né? Então a súmula vinculante é uma coisa muito negativa. Assim como o protagonismo é negativo. É uma situação muito complicada. E aí está o encanto, né? Pois é um problemão, né? Tipo, como é que a gente... a gente não vai resolver, a gente tem que parar de tirar, vamos dizer assim, terminar as coisas com uma questão, né? Normalmente a gente fala isso, a gente, tipo, os professores falam assim, o problema fundamental é como é que a gente vai fazer para resolver esse problema. Isso é a última coisa que a gente vai ver, a gente tem que falar, discutir, e aí depois a gente vê como é que vai fazer, né? Ou senão você fala assim, professor, os caras estão metendo no Lula aqui e os caras não estão fazendo aqui. A gente tem que ver para quem que o direito serve. Tipo, para quem que o direito serve, a gente tem que ir falando para quem que ele serve já, e depois a gente responde para quem que ele serve, porque se você começar... O Chaves ensina isso, né? Só o idiota responde uma pergunta com outra pergunta, né? Tipo, você... Conversar é perguntar. A gente não precisa perguntar para perguntar, né? Então essa é meio que a situação. Só essa para exemplificar, para dando sequência, essa legalização do direito é colocar essas medidas, né? Tipo, a norma. Mas o que é uma norma? Existe uma coisa no mundo chamada norma? Não, né? É uma medida intelectiva. E aí depois a privatização do direito, que não é a privatização econômica, mas a privatização do direito é vamos dizer, a subjetivização do direito. Tornar questões que cada vez mais são públicas em privadas. O exemplo mais claro disso é, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país, mas o Brasil ele é um sujeito no direito internacional, que se chama República Federativa do Brasil. Então, isso de chamar o Brasil em República Federativa do Brasil é uma forma de privatizar uma coisa que é pública. Por exemplo, o que é o Brasil? O Brasil é todo mundo, é a terra do Brasil, é a água do Brasil, é as instituições do Brasil, é o ensino do Brasil, tudo que está aqui é o Brasil. Mas, na verdade, o Brasil é o sujeito, República Federativa do Brasil, governo federal, né? O Estado. Na verdade é o caso, né? O governo federal é a União, que também é outra coisa. Tipo, a União, governo federal, que era para ser um governo, um negócio maleável, uma coisa ética, substância ética, tal. O governo é uma pessoa pro Brasil, que chama União. O governo federal é o executivo da União. Aí você tem o Estado. Essa que é a privatização do direito. Privatização do direito não é vender uma praça para o outro, né? Nesse sentido. Vender uma praça lá para o outro. Vai privatizar, vai colocar segurança terceirizada aqui e tal. Não é isso, privatização. Melhor pelo ângulo da soberania. Quando você tem a soberania individual, é tudo. Cada um tem o seu. A hora que você privatiza, a hora que o Estado fecha a soberania do mundo, está privatiza. Que é meio que uma consequência da legalização do direito, né? Que cada vez mais que você estabelece mais medidas, você vai cerceando as vontades dos seus livres, e aí você vai privatizando cada vez mais o debate, né? Então, em vez de a gente falar assim, a gente vai acabar
com a República Federativa do Brasil, vai formar uma coisa que chama Brasil e se lasque o resto e se foda e não tem mais briga e beleza, cada um é de cada um e beleza. Em vez de a gente falar isso, a gente fala assim, ó, papel do Brasil como um sujeito, tal, G8, o Brasil tem que estar mais próximo dos Estados Unidos, o Brasil tem que, sabe? O Brasil se manifesta sobre a Venezuela, tipo, o Brasil, né, se manifesta sobre a Venezuela, na verdade é o Estado brasileiro que se manifesta sobre a Venezuela, porque não tem como cada um de nós se manifestar como o Brasil na Venezuela, a não ser pela essa ideia de representação, né, que é normal. Tá, vencido o capítulo 2. E aí o capítulo 3 é uma proposta até bem simples, né, do Hegel, que é de falar assim, ó, a gente precisa ver as coisas ao mesmo tempo. A gente precisa analisar as questões de uma maneira, não tipo mais célere, uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais ética, né, uma maneira mais relacional, né. Eu tenho o direito de ir e vir, por exemplo, né, tipo, assegurado. Eu não tenho o direito de ir e vir só assegurado na Constituição, por exemplo. Eu tenho o direito de ir e vir porque eu estou dentro de uma relação social. Por isso que eu tenho o direito de ir e vir. A Constituição me ajuda a garantir mais esse direito de ir e vir. Ela serve para garantir mais o direito de ir e vir. O direito de ir e vir, na verdade mesmo, seria meu, né? Eu vou, eu não vou e tal. E é sempre interessante porque essa intersubjetividade faz que todo mundo esteja junto, mas não junto grudado, né? Por exemplo, quando eu falo a vocês, eu estou me dando a vocês, né? Minha palavra, minha voz, o que vocês estão pensando na cabeça que eu estou falando, tipo, isso sou eu. Lógico, com a ajuda de vocês, né? Porque biologia e tal. Mas tipo assim, e vocês fazem a mesma coisa. A ideia é que nisso não há como a gente identificar as coisas. Por exemplo, quando eu falo que eu estou em vocês, vocês estão em mim, eu não tenho que me preocupar o que em mim está em vocês, entendeu? Porque não é uma coisa de identidade, não é uma coisa de tipo assim, essa parte aqui está em vocês, não é uma coisa assim, é uma coisa relacional, né? Só está em vocês porque vocês existem, estão em mim, entendeu? Tipo, por exemplo assim, eu só continuo a falar aqui para vocês porque quando eu falo vocês estão quietos, né? E quando vocês estão quietos, e quando vocês falam eu estou quieto, porque eu reconheço a voz sua, você reconhece a minha voz, não só voz, mas me reconhece mesmo. Essa que acho que é a grande novidade assim que o Hegel traz, uma coisa meio viajadona assim tudo, mas tipo assim, não é possível ter um direito, uma ideia nova de direito, que é o que está falando, não é possível ter um conceito de direito especulativo, não é possível ter uma ciência do direito, que é o estudo da ideia e a sua efetivação, não é possível ter uma ciência jurídica sem relação, não é possível. E essa relação ela é infinita, ela tem que ser absoluta, ela tem que ser inquantificável. Eu não posso ficar medindo o que vai, o que não vai. O que eu meço ao falar é a ideia da moral, que também entra no direito, tipo a ideia do respeito, do bom senso, da civilidade, sei lá. Agora, o tanto que... a ideia é espinosista mesmo. O tanto que eu afeto vocês, o tanto que vocês me afetam, o tanto desse encontro é inquantificável. Por isso que, por exemplo, o Spinoza, o Hegel, esses caras falam de quantum. O que é o quantum? Quantum é uma quantidade que não interessa. Quantum é uma quantidade indeterminada. Pode ser positivo ou negativo, mas... né? Acho que essa é a grande questão de... ficaria a afetação relacional, das relações, dos relacionamentos, esse aspecto relacional diz que o quanto... Não, o aspecto relacional... Afetos, como é que os afetos nessa inter-relação são inquantificáveis? Eles são indeterminados, né? Eles são indeterminados. Eu não posso, por exemplo, não é uma questão monetária de medida, né? Tipo, o cara perdeu um braço, ele vai ter 10 mil de indenização. Isso é
é uma equiparação monetária. Estou comparando um braço com um tanto de dinheiro, com um dano, tanto beleza. Agora, na vida da sociedade, tipo assim, a gente tem relação, eu, você, ele, todo mundo, tal, carteira, tal, ar, aquela coisa, luz e tudo, é tão grande e é tão instantânea, quantifica o tempo, né? Fala, ó, isso é em 1 segundo, isso é em 1 milésimo, isso é em tal, infinitamente para cima e para baixo, né? Infinitesimalmente, né? Melhor ainda, ela dá como resultado apenas a indicação de uma quantidade que é inquantificável, né? Que é indeterminada. Então, por isso, a ideia do Hegel é que refundar toda a forma de ver o direito, né? Toda a forma de ver o direito. A gente tem que pensar forma e conteúdo, a gente tem que pensar o transcendental e o empírico, a gente tem que pensar o formal e o material, tudo em relação ao mesmo tempo, não todos isso ao mesmo tempo, mas a forma não está desvinculada do conteúdo. O exemplo na linguística é os performativos, né? Quando eu falo assim, eu te amo, eu te amo não, na verdade não significa quase nada, né? Mas é o meu gesto de pronunciação e o meu lugar de pronunciador que transfere o significado para a pessoa. Mais ou menos isso, né? Que tem a ver com o sentido. Então ele está tentando refundar tudo. E lá na filosofia do direito, mais para frente, a gente vai voltar com isso. Se eu não me engano, vai ser um dos últimos encontros. A gente vai poder ver, talvez, como isso aqui fica mais condensado. Passaram mais de 15 anos ali, né? Entre esse e o outro. Vai ver como ele vai tentar fazer esse projeto, como ele vai criar a ideia, como ele não vai precisar partir de uma premissa verdadeira, que é a premissa da liberdade do Kant. Ele vai definir a liberdade, né? Como ele vai apresentar a postura dele antiliberal, que ele não é um liberal, como que ele vai ir construindo e, vamos dizer assim, complexificando as relações, né? Por exemplo, tinha uma relação entre o que eu penso e o meu corpo, relação de posse. Dessa relação entre o que eu penso e o corpo, eu tenho algumas necessidades, tanto mental quanto gastronômica ali, sei lá, biológica. Então eu preciso me apropriar de certas coisas, ou seja, eu preciso fazer mais relações para poder me manter. Então é por isso a ideia da posse, por isso a ideia da propriedade, por isso essas ideias. Tipo, a primeira propriedade que a gente tem é o corpo, depois é as extensões. Eu pego a maçã, falo que é minha e como a maçã. A maçã, na verdade, é uma extensão minha, a relação minha com a maçã transforma ela uma propriedade, assim como o corpo é uma propriedade para mim. E isso vai complexificando, né? Entre as propriedades. Aí dentro dessas propriedades a gente tem uma gestão da propriedade. Eu tenho várias propriedades, por exemplo, roupa, por exemplo, óculos, por exemplo, tênis, por exemplo, maçã, por exemplo, carro. Eu tenho e posso dispor dessas propriedades, posso fazer mais relações com os outros das propriedades. E aí por isso eu faço o contrato. Não é o contrato dado, entendeu? O Hegel, o contrato social que faz a nação, que pula do estado para a natureza, essas coisas, não é um contrato anterior, um contrato que é no estado de natureza que é feito, que é firmado. É o contrato depois. Tipo, é um estado depois. A gente precisa formar a ideia de uma sociedade, de um corpo, de uma propriedade, de um contrato, de um, vamos dizer assim, de uma relação. De uma propriedade de um bem, aí de uma relação entre esses bens comigo e com os outros, e aí depois a gente faz o contrato. E pensando mais ainda, desse contrato a gente tem uma negatividade que passa o contrato, que é a transgressão do contrato, que seria o ilícito, que seria a responsabilidade, que seria o dano. E aí você tem uma via para cima, uma via vertical para cima e uma via horizontal, ou uma via para baixo, né? Vamos dizer, uma via para baixo, uma via interna, que seria a internalização dessa ideia de corpo, posse, contrato, dano, responsabilidade, que seria a moral, bem-estar e responsabilidade, tudo. E a ideia externa, que seria, que é o que ele chama lá de moralidade objetiva, que seria a família, como uma instância maior dessas, a sociedade civil, que seria basicamente o setor administrativo de qualquer sociedade, e as empresas, né? Que nessa época não existia pessoa jurídica ainda, assim, né? Um código, né?
E aí tinha sociedade civil e o Estado. É isso. Então você pensa internamente, pensa externamente. Tudo em relações. E aí no Estado, cada um em relação, o Estado com você, a sociedade civil com você, a família com você com a família, você com a sociedade civil, você com o Estado, você com seus bens, você com o contrato, você com a responsabilidade, bem-estar, essas coisas. É isso que é o contrato social, vamos dizer assim, que orienta, né? Que canaliza essas relações em certos setores de representação, direta e indireta e tudo, e que aí orienta, dá um andamento do povo, dá um andamento da sociedade, dá um andamento do direito, da reforma do direito, da mudança do direito, né? Então essa é a ideia. Isso que eu estou falando para vocês é o sumário da filosofia do direito, do Hegel. Dúvida? Muito, né? Agora tem dúvida demais, vamos lá. Não, eu estava pensando a gente já parar por aqui, porque já está bem tarde. Começar a falar, a gente não para. Senão... olha, a gente podia fazer depois, né, a festa. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão, só para finalizar? Não? Não, tipo, faz sentido o que eu falei? Tipo... Faz, né? Faz, não, vai, fala que... Não, para tentar, pelo menos, transformar isso em lógica, né? Uma coisa lógica, né? Espero que... Essa relação, tipo, o eu com o outro, assim, aí tá o todo E a parte? a parte. A parte toda, tipo, que une eu e o outro, a parte todo, formar material, formar conteúdo, essas... Não é eu, uma personalidade, assim, né? Eu, não tem esse negócio subjetivo, separado, assim. Isso, é uma instância, né? Como se fosse né? Tipo, quando eu falo eu, não é tipo eu, né? Na verdade é uma instância de subjetividade, de individualidade, ali tudo. Acho que então, a gente finaliza por aqui. Eu agradeço a participação de todos, hoje foi bem legal. Semana que vem eu acho que o Diogo vai vir aqui falar do Fé e Saber. Mandem as notas, se tiver alguma dúvida, uma questão, pode perguntar no site do SEI. Não vai passar a lista ou a lista vai ser a nota? Pois o Diogo ele tem um compromisso ali na faculdade que eu também tinha. E acho que a gente esqueceu mesmo de falar da lista. Eu vou ver o que faz aí. Acho que eu vou dar presença para todo mundo, né? Tá gravado. Faz favor para mim então. É que tem um pouco que já saiu dos dois aqui. Não, o Marcos. É a duas? terceira história. Tá, não, então. Porque 75% são 10 encontros. Ainda tá, Então amanhã, semana que vem, provavelmente, quinta-feira, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, Diogo, Fé e Saber, é isso aí.